Agora Jesus vai preparar a última noite que ele vai passar com os discípulos antes da cruz. E ele vai celebrar a Páscoa. A Páscoa é celebrada na véspera do que usualmente era celebrado. Geralmente era na sexta-feira, antecedendo o sábado, mas Jesus vai celebrá-la na quinta-feira. Isso não era uma coisa muito incomum, não. Às vezes as pessoas celebravam com um dia de diferença, dependendo da organização, dependendo das possibilidades, para que, especialmente numa cidade como Jerusalém, a cidade muito cheia, gente de todos os lugares, nem sempre era possível conseguir um lugar para celebrar a Páscoa. E o que Jesus vai fazer é organizar esse momento para a Páscoa. Ele pede aos discípulos, olha, entra lá na cidade, vocês vão ver um homem com um jarro na cabeça, assim, carregando um jarro, né? Então a impressão que dá é que Jesus já havia, de antemão, ele já tinha entrado na cidade, saído da cidade, então provavelmente ele nesse entrar e sair de Jerusalém, ele estava ali, né, nos arredores, ele já havia combinado alguma coisa com alguém para que essa Páscoa fosse preparada, para que não houvesse interrupções. Ele queria ter um tempo a sós para trabalhar algumas coisas muito específicas com os seus discípulos. A figura que a gente vê aqui, né, seja esses quadros mais tradicionais da ceia, não refletem muito bem o que a cultura trabalhava. Então, não se trabalhava com mesas desse tipo naquela época. Reclinava-se, às vezes, no próprio chão. E quando tinha uma mesa, era uma mesa bem baixinha. Isso aqui é um estilo bem medieval. Até os próprios aposentos aqui, quando a gente percebe aqui, é bem diferente daquela época. As roupas também, a forma em que isso é representado. É muito mais medieval. Só aí a título de curiosidade. E o que a gente percebe é que Jesus também vai trabalhar os elementos da Páscoa. Na Bíblia, muitas vezes a gente lê os subtítulos dizendo assim, a última Páscoa. Por quê? A Páscoa ela vai se cumprir na cruz. Então, por isso que a gente não celebra mais a Páscoa judaica pensando como ela era antigamente. Por quê? Ela simbolizava a saída do Egito, ela apontava para o passado. Todos os elementos da Páscoa apontavam para a saída do povo do Egito, a libertação do Egito. E agora Jesus vai ressignificar os elementos. É um termo aí, um neologismo, fala-se muito hoje em ressignificar as coisas, e é isso que Jesus fez. Ele toma os elementos, especialmente um momento do pão e um momento do vinho, porque haviam vários momentos da Páscoa. A Páscoa era um ritual longo, com vários elementos, inclusive de comida, comidas diferentes, ervas amargas, várias coisas diferentes. E esse momento ele pega o pão, ele pega um cálice, e em momentos distintos ele vai falar que aquele pão vai representar não mais o que representava lá atrás, que era o pão sem fermento, feito às pressas, porque eles estavam saindo às pressas do Egito. Agora não, aquele pão vai significar o seu corpo, que vai ser partido na cruz. Ele quebra o pão para significar isso, o corpo dele que é partido na cruz. E o vinho, ele pega um dos cálices, eram vários cálices diferentes, em momentos diferentes da ceia, e ele pega um daqueles cálices e levanta e diz, este é o sangue, meu sangue derramado na cruz, é a nova aliança que eu faço com vocês. E aí ele vai fazer uma referência a Jeremias, quando Jeremias fala da nova aliança que Deus iria fazer, e essa aliança seria feita através do Messias com o derramar do Espírito, e Jesus está falando que esse é o momento agora de estabelecimento da nova aliança. E nesse momento da noite, da ceia, da Páscoa, ele vai ensinar várias coisas para os discípulos, vai trabalhar o lava-pés, vai indicar o traidor, Judas vai sair, ele vai falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, João vai mostrar essa noite como uma noite bem extensa, bem rica de ensinamentos, e dali eles saem para o jardim do Getsemane, para os últimos momentos onde Jesus vai ser preso. Então, depois da Páscoa, eles vão para o jardim do Getsemane, era um jardim onde os discípulos muitas vezes se reuniram com Jesus lá, então era um lugar conhecido. E ali é interessante porque há um simbolismo muito forte nessa questão do jardim. Por quê? Lá atrás, Adão, no jardim do Éden, ele falha ao ser confrontado com a sua vontade. Ele e Eva, é claro, né, os dois, o casal original, eles, diante daquilo que eles tiveram vontade de fazer, eles falham e acabam escolhendo a sua própria vontade, e a queda acontece no Jardim do Éden. E agora no Jardim do Getsemane, Jesus tem vontade de passar o cálice. Ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele expressa o desejo humano dele de não ter que passar por tudo aquilo. Mas ele diz assim, é a tua vontade que eu quero. E ele é aprovado nesse momento no jardim do Getsemane, porque ele se submete à vontade de Deus. E há uma grande angústia de Jesus. E às vezes a gente fica se perguntando, puxa, tem histórias de mártires, né?
que foram queimados vivos, foram cerrados ao meio e fizeram isso bravamente, dizendo assim, não, eu não vou abandonar o meu Senhor, e foram queimados vivos. Mas Jesus entra numa agonia ali no Getsemane que alguns ficam tentando comparar uma coisa com a outra, mas não tem comparação. O que a gente vê é Jesus enfrentando o peso do pecado de toda a humanidade. Ele não era pecador. Diferente de um mártir que está entregando sua vida pela causa do cristianismo, mas ele sabe que ele é pecador e ele merece até morrer mesmo. Ele é resgatado só em Jesus Cristo mesmo e salvo em Jesus Cristo. Mas Jesus não, ele era sem pecado e ele estava recebendo ali todo o peso do pecado para poder ser levado até a cruz. Ele fala do cálice, aquele cálice que João e Tiago falaram que poderiam beber e tal, e ele fala assim, não, isso não é para vocês beberem, eu é que vou beber desse cálice. E esse cálice está lá em Salmos, Isaías, Jeremias, esses textos aí que você vê no slide, falam desse cálice da ira do Senhor. Ou seja, tanto em Salmos quanto nos profetas, Deus mostra derramando o cálice da ira dele sobre as nações, sobre Israel, sobre Judá, dizendo assim, olha, eu vou pesar a mão sobre vocês porque vocês já encheram a minha paciência em relação ao pecado de vocês. E Jesus agora ele está tomando esse cálice de toda a ira de Deus sobre a humanidade. Ele toma esse cálice e diz assim, esse cálice eu vou beber inteiro, para que a gente não tenha que beber do cálice da ira do Senhor. A gente vê também que Jesus sabia muito bem o que era uma crucificação. Ele provavelmente já havia assistido, talvez, alguma crucificação. É bem provável. Se não assistia, pelo menos já tinha ouvido falar. A história de Israel, milhares de pessoas haviam sido crucificadas antes disso. E depois disso também, outros milhares foram crucificados. Então, o Império Romano, ele usava da crucificação como um elemento de morte pública, para dizer, especialmente para a população, olha, é isso que nós fazemos com quem se rebela contra o Império Romano. E deixava a pessoa agonizando numa cruz, às vezes por dias, pendurado numa cruz até a pessoa morrer. Então Jesus sabia muito bem o que ele iria enfrentar. E iria enfrentar não por ser um criminoso, mas por tomar o nosso pecado sobre si. Isso também reforça a questão da humanidade de Jesus, porque mostra que ele era gente, ele era humano. Ele era sim Deus, mas isso não quer dizer que ele não sentia dor, que ele não passava por momentos de angústia, diferente de nós, que muitas vezes misturado com pecado, mas ele sentia essas questões. E ele vai optar pela obediência. Se puder, afasta de mim o cálice, mas seja segundo a tua vontade. E ele obedece. Então talvez a gente costuma dizer que a vitória de Jesus na cruz, sim, a vitória dele aconteceu na cruz, foi consumada na cruz. Mas no Getsemane ele se dobra diante do Pai e começa ali uma caminhada definitiva para a cruz. Então a vitória dele é na cruz, mas é também no Getsemane.